Ricardo era um homem comum, desses que acordam antes do sol, tomam um café preto em silêncio e saem para trabalhar sem reclamar. Era gerente em uma loja de materiais de construção, pai de 2 filhos e marido fiel há 17 anos. A vida não era fácil, mas era estável. Ele tinha uma casa simples, um carro velho e uma rotina que parecia inabalável. Mas como o próprio Sêneca diria, nada é nosso, tudo é emprestado pela sorte. Numa terça-feira chuvosa, Ricardo recebeu a primeira pancada. Ao chegar no trabalho, encontrou a loja fechada. Um cartaz pregado com fita dizia: encerramento das atividades, falência. Sem aviso, sem salário, sem direitos, a empresa sumiu como fumaça. Ele ficou ali parado por alguns minutos, observando a chuva escorrer pelo papel enquanto as letras borravam lentamente. Não gritou, não chutou nada, apenas respirou fundo e foi para casa. Isso não era o fim, pensou, mas foi o começo. Na semana seguinte, o diagnóstico da esposa caiu como um trovão. Câncer em estágio avançado. Ela havia sentido dores nos últimos meses, mas não queria preocupar. Agora era tarde. O hospital era público, o atendimento era lento. Ricardo começou a vender o pouco que tinha. O micro-ondas, o som, as ferramentas da pequena oficina. Tudo para comprar remédios que talvez nem fizessem efeito. O carro foi o último a ir embora. Quando o guincho levou o Monza 94 que ele lavava todo domingo, seus olhos marejaram, mas ele ainda segurava a cabeça erguida. Dizia aos filhos: é, só uma fase, a gente vai passar por isso. Por dentro, porém, ele sentia o mundo se quebrando como porcelana em câmera lenta. 2 meses depois, sua esposa partiu. No quarto do hospital, ela apertou sua mão com o pouco de força que ainda restava e disse, com voz quase sumida: você é a rocha dos nossos filhos. Não desmorone. Ricardo chorou em silêncio. Não fez escândalo. Não amaldiçoou o céu. Saiu do hospital e caminhou até em casa. Não pegou o ônibus, não pediu carona. Apenas andou, como se estivesse carregando todo o peso do universo nas costas. Quando chegou, encontrou o aviso de despejo. A casa que alugavam seria retomada em 1 semana. Não havia mais reservas, não havia trabalho, não havia mais nada. Apenas 2 filhos confusos e um homem que havia perdido tudo. Mas havia uma coisa que o mundo não tinha conseguido tirar dele: o controle sobre si mesmo. Ricardo se olhou no espelho naquela noite. Estava magro, com barba por fazer, olhos fundos, mas viu firmeza em sua própria expressão. Tudo pode ruir, pensou, mas eu permaneço de pé. O dia da mudança chegou. Sem ter para onde ir, Ricardo organizou os poucos pertences que restaram em 3 malas e uma sacola plástica com documentos e fotos da família. A casa estava vazia, ecoando memórias nas paredes. A cozinha, onde ele fazia pão com ovo para os filhos. A sala, onde a esposa ria das novelas. O quarto, onde dormiam abraçados nas noites mais difíceis. Ele observava tudo com olhos serenos. Não se permitia desespero. Sofria em silêncio, como os sábios antigos. Sabia que chorar era humano, mas se perder na dor era escolha. E ele escolheu continuar. Com os filhos, Mateus, de 11 anos, e Letícia, de 7, ele foi acolhido por um abrigo municipal. Era uma sala dividida com outras 3 famílias, colchões no chão e cheiro de desinfetante. Crianças chorando, adultos reclamando, esperança em frangalhos. Mas Ricardo era uma rocha, não lamentava. Cuidava dos filhos com a mesma calma de sempre. Acordava cedo, limpava o lugar, ensinava os pequenos a manter a dignidade até mesmo na pobreza. Aqui não somos miseráveis, somos passageiros do vento, e quem tem asas na alma voa mesmo sem teto. Ele dizia ao filho mais velho. Mateus, já sentindo o peso da adolescência, perguntava: pai, por que isso aconteceu com a gente? A gente era bom. Ricardo o olhava firme. Filho, coisas ruins não acontecem só com gente má.
A vida não escolhe como a gente gostaria, mas a gente escolhe como enfrenta. Enquanto procurava trabalho de dia, à noite ensinava os filhos a ler os clássicos que pegava na biblioteca pública. Trouxe para casa Meditações, de Marco Aurélio, e lia em voz alta. Se está ao seu alcance suportar algo, então suporte-o. Se não está, não vale a pena se preocupar. Letícia não entendia tudo, mas ficava quieta ouvindo a voz do pai como se fosse música. Mateus começava a compreender. Eles estavam aprendendo, sem perceber, a filosofia que moldaria seus futuros. Com o tempo, Ricardo conseguiu um serviço de faxina num hotel barato da cidade. Não era o que queria, mas era o que havia. Acordava antes do sol, pegava 2 ônibus, limpava banheiros, lavava chão. Nunca reclamava, nunca chegava atrasado. E à noite voltava para ensinar os filhos a fazer contas, a escrever, a ter fé. Tudo o que eu perdi era externo. Tudo o que eu sou permanece comigo. Esse pensamento o guiava. Não se agarrava ao passado, nem lamentava a sorte. Fazia da virtude seu abrigo, da paciência sua ferramenta. E aos poucos, com passos lentos, começou a reconstruir algo que ninguém podia ver por fora, mas que era mais valioso que qualquer casa, qualquer carro ou qualquer salário: a fortaleza interior. O tempo passou como passa o vento, frio, sem avisar e sempre empurrando para frente. Já se completavam quase 2 anos desde que Ricardo perdera tudo, mas estranhamente não havia perdido a esperança. Não era a esperança vazia, ingênua, de quem espera um milagre. Era a esperança estoica, de quem não exige que o mundo seja justo, mas se compromete a ser justo com o mundo. Seu trabalho no hotel foi se expandindo. O gerente percebeu sua pontualidade, sua humildade e sua eficiência silenciosa. Sem pedir, foi promovido a auxiliar de manutenção. Um pequeno aumento, mas o suficiente para alugar um cômodo nos fundos de uma vila modesta. Não era uma casa, era um lar. Um espaço pequeno, com uma cama de casal e um colchão no chão, uma lâmpada pendurada e uma pia barulhenta. Mas ali, seus filhos dormiam em segurança. E ele, pela primeira vez em meses, conseguia ouvir o silêncio sem medo. Com o pouco que ganhava, Ricardo comprou um caderno novo para Mateus e lápis de cor para Letícia. Ele sabia: o que o mundo tira dos pais, os pais devolvem aos filhos com sacrifício. Mateus começou a demonstrar talento para matemática e Letícia para desenho. Ricardo não pedia mais do que isso: a chance de ver seus filhos crescerem com virtude. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Na recepção do hotel, um hóspede esquecera um livro. Um volume pesado em capa preta. Cartas a Lucílio de Sêneca. Ricardo pediu para ficar com ele. O gerente, curioso, concordou. A cada noite, Ricardo lia uma carta. Não para esquecer seus problemas, mas para compreendê-los melhor. O homem, sábio, é invencível, porque não entra em combates cujo resultado dependa da sorte. Essa frase o atingiu como um raio. Ele entendeu que durante toda a sua dor havia se recusado a combater o mundo. Combatera apenas a si mesmo. E nessa luta vencer era não se deixar levar pela raiva, pelo rancor, pela autocomiseração. Era resistir com firmeza, sem endurecer o coração. Certa tarde, o gerente pediu para ele cobrir a recepção por 1 hora. Um dos hóspedes, um empresário, grisalho e atento, observou Ricardo com interesse. Quando foi atendido, disse: "Você fala bem. Parece alguém que já passou por muita coisa." Ricardo sorriu, com a calma de quem aprendeu a não se exibir. "Passei, sim, mas o que importa é como a gente passa." O empresário, impressionado, puxou conversa. No fim do papo, ofereceu a Ricardo um teste para uma vaga em sua empresa de segurança patrimonial. Ricardo pensou por um instante e aceitou. Não pela ambição, mas porque sentiu que talvez, só talvez, aquele caminho de perdas havia finalmente começado a se abrir em direção a um novo propósito.
O teste para a vaga foi simples, mas revelador. Ricardo teve que demonstrar disciplina, atenção e postura diante de situações de estresse. Era como se a vida silenciosamente tivesse passado anos o preparando para aquele momento. Ao final, o empresário sorriu e apertou sua mão com firmeza. Você tem algo raro hoje em dia. Um tipo de força silenciosa. Seja bem-vindo à equipe. Com o novo emprego, a vida não se transformou em mágica. Não havia loteria, não havia casa com piscina ou finais de semana em resorts, mas havia estabilidade, um salário digno, um plano de saúde para as crianças, um recomeço. Mateus voltou para a escola com um uniforme limpo e cadernos novos. Letícia ganhou uma prateleira improvisada para guardar seus desenhos. Aos poucos, a dignidade deixava de ser apenas interna e começava a se refletir em cada detalhe da rotina. A pequena casa nos fundos da vila agora tinha cheiro de comida fresca, tinha som de risos, tinha o calor que vem da esperança real, aquela que nasce de quem nunca desistiu de si mesmo. Certa noite, enquanto observava os filhos dormindo, Ricardo folheava pela 100ª vez seu livro favorito. Seus dedos repousaram em uma página marcada, onde Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho exaustivo fortalece o corpo. Ele sorriu com os olhos úmidos. Sabia que não era um vencedor aos olhos do mundo. Não havia manchetes, nem troféus, nem seguidores, mas sabia que havia vencido a pior batalha, aquela contra a própria ruína interior. No trabalho, passou a ser mentor dos mais jovens. Ensinava a eles que disciplina é liberdade, que reagir com serenidade é um ato de força e que reclamar de tudo é como tentar parar o mar com as mãos. Ricardo não se via como um filósofo, mas era. Sua vida se tornou um tratado vivo sobre o estoicismo. Ele mostrava sem discursos que mesmo depois de perder tudo, trabalho, amor, casa, conforto, o homem que permanece em si mesmo é mais poderoso do que qualquer fortuna. E um dia, durante uma reunião escolar, Mateus escreveu numa redação: meu herói não usa capa. Ele não voa, nem aparece na televisão. Ele anda de ônibus e chega cansado em casa. Mas ele me ensinou que ninguém pode tirar de nós aquilo que somos por dentro. Meu pai é o homem mais forte do mundo. Ricardo leu aquilo em silêncio. Chorou sim, mas não de tristeza. Chorou porque entendeu finalmente que não era a vida que precisava melhorar. Era ele que havia se tornado melhor do que jamais imaginara. Histórias como a de Ricardo nos mostram que a verdadeira força não está em quantos bens temos, mas em quantos golpes conseguimos suportar sem perder quem somos. O estoicismo não é ausência de dor, mas a coragem de atravessá-la sem se deixar corromper. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa de esperança. E lembre-se, você é mais forte do que tudo que pode te acontecer. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e transformadoras. E ative o sininho para não perder nenhuma lição de vida como essa.